mas queria que o Carneiro trouxesse o contexto disso do que o Rogério falou, né? Eu vou colocar a tarja aqui embaixo, eu coloquei M3 pontinhos para a gente não ser indelicado, mas ele falou isso, né? No Brasil, na cultura do futebol brasileiro, se você ganha um título, todos os outros campeonatos você pode ir uma M3 pontos, né, Carneiro? Exatamente, esse foi o contexto em que isso foi apresentado, né? Foi uma pergunta sobre o que faltou para o São Paulo ser campeão essa temporada. E ele mencionou, assim, detalhes que impediram os títulos do São Paulo nessa temporada. Por exemplo, no final do Paulista, dizendo que enfrentou um dos melhores times, tomou um gol no fim ali que atrapalhou, faltou experiência, faltou ser um time mais acostumado a chegar nas decisões, mais ou menos esse contexto. E aí, dentro disso, ele disse que dizem que o São Paulo fez um ano passado ruim, mas se tivesse ganho um dos títulos que não ganhou por detalhe, segundo ele, a visão seria completamente diferente. E essa é uma visão que eu concordo, inclusive no contexto mais recente que a gente tem de competição, agora que é a Copa do Mundo, eu tenho uma visão bem parecida com essa em relação à seleção brasileira, por exemplo. Aquela eliminação para a Croácia nas quartas de final, se a bola não tivesse desviado no Marquinhos, não teria sido gol da Croácia, o Brasil teria se classificado, e aí a gente não sabe o que ia acontecer na sequência da Copa do Mundo, mas que aquela bola desviada no Marquinhos criou uma série de teses e teorias e que diminuíram a importância do trabalho, que diminuíram as coisas boas que vinham sendo feitas. Então, eu acho que essa tese faz sentido, sim. Foi nesse contexto que o Rogério disse. Foi perguntado o que faltou fora de campo e dentro de campo para que o São Paulo saísse com pelo menos um título no ano passado, quando teve em 2 finais. Vou colocar esse pequeno trecho, pelo menos a primeira parte, que é uma resposta bem extensa do Rogério Ceni, quase 3 minutos e pouco de resposta, mas pelo menos esse primeiro trecho para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu repito, todo mundo fala que foi, nossa, o São Paulo fez um ano muito ruim, porque no Brasil, a cultura do nosso país, se você foi campeão, pode ser uma merda em todos os outros campeonatos, mas se você ganhou um título, você é bom. Se você chegou em 2 finais, uma semifinal de campeonatos importantes e não conseguiu no jogo final obter esse título, o seu trabalho é ruim. Eu acho que o trabalho do São Paulo Futebol Clube como um todo foi bom. Tá aí o trecho da resposta do Rogério, em que ele fala exatamente isso que a gente falava, por isso a nossa enquete. Eu tendo a concordar também com o Gabriel Carneiro, acho que o ano do São Paulo não foi ruim, pegando justamente esse contexto todo que ele acabou de citar. São 2 finais, Campeonato Paulista Sul-Americana, semi da Copa do Brasil, não ganha título, óbvio que isso é uma cobrança grande no São Paulo, mas para um time que não disputava finais até pouco tempo, é uma evolução nesse sentido. Então, eu acho que na enquete eu votaria com não, o caminho também importa. Qual é o seu voto, Gabriel Carneiro, antes de eu jogar a palavra para Bruno Andrade? É a mesma que a sua, Razan. Inclusive, só para completar nesse sentido dessa resposta que foi dada, o Rogério disse que o São Paulo tem que se acostumar mais a chegar nas finais. Ele até fez um exercício aqui, como se fosse uma conversa aqui no meio da coletiva, perguntando qual foi a última final que o São Paulo chegou antes de 2021, e antes. E aí foi esse debate para mostrar que o São Paulo estava desacostumado de chegar em finais, que ano passado, chegando em 2 finais, pode ter criado uma casca para, a partir dessa temporada, conseguir ser mais decisivo e conquistar os títulos que o torcedor tanto sente falta. E só para completar isso, que talvez tenha a ver com o assunto, ele diz que pretende montar nessa temporada um time mais protegido, com a zaga mais protegida, para sofrer menos gols do que sofreu ano passado. É uma observação só do caminho que o Rogério Ceni pretende trilhar para que esse trabalho não seja visto como uma merda, como ele disse. Com a M3 pontinhos de Rogério Ceni. Ô, Andrade, como é que você viu essa resposta do Rogério? E vote na nossa enquete também, por favor. Eu acho que é mais uma resposta honesta. Aliás, como vocês bem disseram, o Rogério é sempre muito feliz ou polêmico, ou pelo menos dá boas declarações. Isso traz suco para várias discussões nossas aqui dentro, ou também em outros programas, televisão, rádio, enfim. E compreendo, acho que infelizmente, e não é só no Brasil, acho que em boa parte do futebol mundial, o que importa é vencer título. Não é aquilo que eu partilho, não é aquilo que eu acho que é o correto, mas consigo perceber que o futebol olha dessa forma. Eu votaria na enquete do não, porque é uma visão minha como jornalista, que partilho a mesma opinião de vocês, mas compreendo na perfeição aquilo que o Rogério disse. Infelizmente, no futebol, o que vale é ser campeão. Se não for campeão, basicamente nada importa. E é raro os clubes que olham dessa forma. Não ser campeão e ter a manutenção de um projeto, a manutenção de um treinador, a manutenção quase sempre de um elenco por completo. As coisas aos poucos vão mudando, alguns clubes já conseguem olhar dessa forma,
Por exemplo, bem lá atrás, quando o Tite poderia ter sido demitido e o André Sanches segurou, bancou aquela manutenção do Tite, o Corinthians logo depois foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Não fosse, por exemplo, o Alex Ferguson no United durante tantos anos, se tivesse tropeçado uma vez ou outra, talvez o United não fosse tão histórico como é hoje. Então, aos poucos essa mentalidade vai mudando, mas muito longe ainda de ser o ideal. É isso, a gente vai tentando ver se as pessoas conseguem enxergar para além só do resultado também o processo e o desempenho no futebol brasileiro.